Louvado seja Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estudo da Palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por sua vida nesse momento, por tudo que Deus tem proporcionado à minha vida, à sua vida, no aprendizado da Palavra de Deus. Com toda certeza, Deus tem sido gracioso para conosco, tem nos edificado, tem nos fortalecido na sua Palavra. Deus tem nos concedido bondade ao aprender as Santas Escrituras, à medida que você e sua família e cada um de nós dedica ao aprendizado, nos esforçando diligentemente para aprender a Palavra do Senhor. Nós vamos estudar a segunda carta de Pedro, a partir do primeiro capítulo, versículos 1 e 2, trazendo aí para nós um grande desafio que Pedro nos leva a pensar sobre a nossa firmeza de fé, sobre o fundamento da nossa fé. Qual tem sido o fundamento da nossa fé? Qual tem sido a nossa esperança em Cristo em tempo de crises, em tempo de adversidades, em tempo de tribulações, em tempo de provações, em momento de incerteza, de insegurança, de quando tudo parece obscuro, não podemos ver, não podemos perceber as coisas nitidamente. Então, o fundamento da nossa fé em tempos de crise. E Pedro nos desafia nessa carta ao desenvolvimento de conhecimento. Pedro nos mostra como que Deus nos concedeu todas as preciosas promessas para que nós o conheçamos como ele se revela nas Escrituras, como ele de fato deseja que nós o conheçamos. Portanto, há um exercício de conhecimento, de estudo, de aprendizado, de esforço diligente para o conhecer Deus na pessoa de Cristo, para conhecer Deus segundo o seu propósito. E todo esse conhecimento precisa estar solidificado nesse fundamento da fé, nesse fundamento de esperança que nós temos pela fé em Cristo Jesus. Vejam bem, nós necessitamos de firmeza no fundamento da fé que Pedro nos apresenta aqui, como a pessoa de Cristo, como a obra redentora de Cristo, como ele nos concedeu a salvação e a vida eterna. O que é conhecer esse fundamento e firmar nesse fundamento? É conhecer Deus mais profundamente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então vejam bem, uma coisa eu tenho fundamento, eu tenho uma fé nesse fundamento, e à medida que eu vou me aprofundando no conhecimento de Deus, eu vou então crescendo e firmando e me fundamentando cada vez mais nesta fé, nesse fundamento, à medida que eu me aprofundo no conhecimento da pessoa de Deus em Cristo Jesus, da justiça de Deus na pessoa de Cristo, como ele se revela na própria Escritura. Vejam bem, versículos 1 e 2 da segunda carta, primeiro capítulo, na segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus de nosso Senhor e de Jesus nosso Senhor. Observe então que no versículo 2 do primeiro capítulo aqui, ele está nos desafiando, a graça e a paz de Deus vos sejam multiplicadas, ou seja, vocês possam ter pleno conhecimento, desfrutar de um profundo conhecimento, o que é esta graça de Deus para convosco. A nossa fé está fundamentada ali, a nossa fé está arraigada nessas verdades. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus para conosco na pessoa de Cristo. A paz que Deus nos concede na pessoa de Cristo. Ou seja, Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Então, aprofundar no conhecimento dessa graça, aprofundar no conhecimento dessa paz, Pedro está dizendo assim, que todas essas bênçãos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Lá no capítulo 3, versículo 18, ele nos desafia a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento, crescer no conhecimento, crescer no entendimento da sã doutrina é o grande desafio que Pedro nos traz nessa segunda carta. Como que nós carecemos de conhecer a sã doutrina, como que nós carecemos de conhecer profundamente esse Deus, aprofundar com intimidade nesse conhecimento, nessa relação, para que nós cresçamos em todos os aspectos. E a ordenança de Pedro em toda essa carta é que cresçamos, que possamos crescer, que nós devemos utilizar todos os meios que Deus tem nos dado para que possamos assim crescer. Crescer em conhecer a Deus como Ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Não é meramente conhecer os atributos de Deus, né? Conhecê-lo na sua essência, no seu ser, mas como Deus se revela na pessoa de Cristo para nós e por nós. O que é que Deus executa? O que é que Deus faz? O que Ele fez por você e por mim através da pessoa de Cristo? Então, o desejo de conhecê-lo, não é? Nós que obtivemos fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como que Deus operou a sua justiça por nós na pessoa de Cristo. Depois ele diz, e a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então vejam que há uma necessidade de crescer, de conhecer, para que estejamos firmados, solidificados numa fé sólida, numa fé autêntica. O objetivo de Pedro nessa segunda carta, irmãos, é chamar os cristãos a um crescimento espiritual. Não é meramente espiritualidade, mas é um conhecimento espiritual que procede, né, que tem como pressuposto a razão e o entendimento. Estudar, aprender, fazer uso dos recursos que Deus tem nos dado e diligentemente nos esforçar para que cresçamos espiritualmente, para que venhamos obter a maturidade da compreensão doutrinária, de uma profundidade de relacionamento, de conhecimento, de intimidade com Deus e com o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que Pedro faz esse desafio para os cristãos em tempo de crise, em tempo de apostasia, em tempo de pandemia, em tempo de adversidades, de tribulações e provações? O objetivo de Pedro é para que eles possam combater, ou nós, né, cada cristão, cada um de nós possa combater a apostasia enquanto nós esperamos ansiosamente a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós possamos, né, combater as crises, ultrapassar os obstáculos, os limites da crise existencial, das crises que ainda surgirão, das adversidades que ainda virão, que ainda estão por vir, a grande tribulação que ainda está por vir, o homem da iniquidade, não é? A grande apostasia, e todas essas coisas ainda estão por vir. Então Pedro nos prepara, nos desafia a esse crescimento, a essa maturidade, para que possamos passar os dias difíceis, os tempos de crise, as adversidades, as tribulações, com muita firmeza de fé, com muita firmeza doutrinária, com muita esperança, com muita convicção, fundamentado em verdades das quais nós conhecemos, porque Deus mesmo nos revela na pessoa de Cristo por meio das Santas Escrituras. Vejam bem, o fundamento da nossa fé é essa justiça de Deus em Cristo Jesus como nosso Deus e Salvador, por meio do qual nós recebemos todas as bênçãos da salvação. Vejam quando ele escreve Efésios, primeiro capítulo, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então vejam que essa é a proposta de Pedro, nos desafiar
ao conhecimento, ao crescimento, crescer em aspectos espirituais, intelectuais, doutrinários, de relacionamento com Deus, de entender o que foi que Deus fez por mim e por você em Cristo, entender o que é graça, entender o que é paz, entender quais são os recursos que Deus nos dá para enfrentar, para passar e para triunfar em tempos de crises, em tempos de adversidades, em tempos de tribulações e provações, de incertezas, de inseguranças para a nossa vida. Vejam aqui o que Pedro estabelece para nós. Precisamos conhecer o básico da nossa salvação em Cristo. Nós vamos ver isso do versículo 3 até o versículo 11. Depois ele diz que nós precisamos conhecer os fatos sobre a confiabilidade das Escrituras, como que a Escritura é de fato a palavra de Deus, como ela é a autoridade de Deus, a verdade de Deus, como ela é suficiente, como ela é inerrante, como ela é suficiente para cumprir todo o propósito de Deus em nossas vidas. Isso está no primeiro capítulo aqui da segunda carta, do versículo 12 ao versículo 21. E depois precisamos conhecer e evitar o perigo dos falsos mestres. Ele mostrará que os falsos mestres estão se multiplicando, né? Os falsos apóstolos, o anticristo, o homem, né? A besta, o homem da iniquidade, estão surgindo, estão aumentando, e como evitá-los, como superá-los, como enfrentá-los? Através do conhecimento, através de conhecer Deus profundamente, conhecer a sã doutrina, nos relacionar com Deus e conhecê-lo como Ele se revela na pessoa de Cristo, através da pessoa de Cristo, através da própria Escritura. Isso está no segundo capítulo da segunda carta, do versículo 1 até o versículo 22. E por fim ele nos ensina que nós precisamos saber viver em vista da segura promessa da vinda de Cristo. Nós temos uma promessa de que Cristo voltará e nós precisamos aprender a nossa vida no presente momento, no presente século, viver essa vida com plena segurança, com plena estabilidade, firmes na fé, fundamentados na fé, nessa fé apostólica que foi anunciada e transmitida a nós, na certeza de que Cristo voltará para nos buscar. Todo esse conhecimento está aí nessa segunda carta de Pedro. E nós convidamos você para que nós possamos trabalhar essa carta e crescer, como é a proposta de Pedro. Crescer no conhecimento da graça e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer no conhecimento doutrinário de Deus, da pessoa de Deus e de toda a obra que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Deus assim abençoe a sua vida, Deus me abençoe, abençoe a nossa família, abençoe a nossa igreja. Um abraço e até mais.